o dia em que o Senhor sarou a dor de Márcia. Márcia olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá já frio. Há 3 anos, desde o acidente de carro que tirara a vida de seu marido, ela vivia presa em um pesadelo que ninguém parecia entender. Os médicos chamavam de fuga dissociativa, momentos em que sua mente, como que para se proteger, a transportava para um lugar distante, onde não sentia nada. Nem dor, nem medo, nem sequer a presença das filhas, Laura e Sofia, que com 7 e 5 anos, já haviam aprendido a chamá-la de volta com vozinha frágil. Mamãe, volta pra gente por favor. As crises vinham sem aviso. Podia estar cozinhando, lendo uma história para as meninas ou até mesmo no meio de uma conversa com a vizinha, quando de repente seus olhos vidravam. O corpo ficava rígido e ela desaparecia por minutos, às vezes horas. Já havia batido a cabeça ao cair no chão, queimado a mão no fogão, e o pior, as filhas choravam, achando que elas abandonava de propósito. Os remédios ajudavam pouco, e os psiquiatras falavam em internação. Você precisa aceitar que isso pode ser para sempre, dissera o último médico, com um suspiro que soou como uma sentença. Foi então que Dona Jandira, a senhora que morava no andar de baixo e que sempre deixava um prato de comida na porta de Márcia nos dias ruins, apareceu com um convite inesperado. Minha filha, amanhã tem reunião na congregação cristã. Vamos juntas? Lá tem gente que ora com fé. Deus pode te ajudar. Márcia quase riu. Ela havia sido criada em uma família católica não praticante, e a ideia de ir a uma igreja evangélica, ainda mais uma tão diferente como a congregação cristã, que ela só conhecia de ouvir falar, lhe parecia estranha. O que uma igreja pode fazer que os médicos não conseguiram? Pensou. Mas o desespero falava mais alto. E na manhã seguinte, com as meninas de mãos dadas e o coração apertado, ela entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB, em um bairro simples de São Paulo. O que Márcia viu ali não era nada do que imaginara. Não havia banda, nem telão, nem pastor falando alto com microfone. Era um espaço humilde, com cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas e um quadro com os dizeres Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com simplicidade, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social, cantavam hinos à capela, vozes unidas em uma melodia que, apesar de sem instrumentos, enchia o ambiente de uma paz estranha. Márcia sentou-se no fundo, com as filhas no colo, observando tudo com olhos úmidos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Irmãos, hoje vamos orar especialmente pelos que estão passando por provações, disse ele, olhando para o pequeno grupo. Lembrem-se, Deus ouve o clamor dos que confiam nele. Márcia baixou a cabeça, envergonhada, como se todos soubessem de sua dor. Mas ninguém a julgava. Ao contrário. Quando o momento de oração chegou, várias mãos se estenderam em sua direção, sem nem ao menos saberem seu nome. Foi então que irmã Clara, uma senhora de rosto marcado por rugas de sabedoria, se aproximou. Filha, você parece carregar um fardo pesado. Quer que oremos por você? Márcia hesitou, mas as lágrimas falaram por ela. Entre soluços contou sobre as crises, o medo de perder a sanidade, a angústia de não poder ser mãe como deveria. Irmã Clara abraçou e sussurrou, Deus não desampara os seus. Vamos pedir a Ele. E oraram. Não foi uma oração rápida, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor sincero, com irmãos de joelhos, mãos postas, alguns chorando junto com ela. Senhor, sarai a nossa irmã. Livrai-a deste cativeiro. Em nome de Jesus, amém. Márcia sentiu algo estranho, uma calma que não vinha dos remédios, mas de dentro. Como se uma voz suave lhe dissesse, confie. Nas semanas seguintes, Márcia passou a frequentar as reuniões com as filhas. As meninas, que no início ficavam quietinhas no canto, logo se afeiçoaram às outras crianças da igreja e aos hinos simples que aprendiam com facilidade. Mamãe, eu gosto daqui, disse Laura uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. Márcia sorriu, mas ainda carregava a dúvida, será que Deus realmente pode me curar? Até que veio o domingo da Santa Ceia. O ancião explicava sobre o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, quando Márcia sentiu um aperto no peito. Não era medo, era como se algo dentro dela estivesse prestes a se romper. De repente, uma das irmãs começou a cantar o hino Jesus, terno e bom pastor, e as vozes se uniram. Jesus, terno e bom pastor, dá-me força e dá-me amor, para eu vencer a dor. Foi então que aconteceu. Márcia sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Suas mãos, que sempre tremiam nas crises, ficaram firmes.
Os pensamentos que antes se embaralhavam até ela desaparecer estavam claros, nítidos. E pela primeira vez em anos ela sentiu a presença de Deus, não como uma ideia abstrata, mas como um abraço real, envolvente. Você está livre, parecia dizer aquela voz em seu coração. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem saber como havia se levantado. As irmãs ao seu redor choravam e o ancião, com lágrimas nos olhos, disse: "Glória a Deus." A irmã foi libertada. Márcia tocou o próprio rosto, incrédula. Não havia mais aquele vazio, aquela névoa que a afastava da realidade. Era como se tivesse acordado de um sono longo e escuro. Nos meses que se seguiram, Márcia não teve mais nenhuma crise. Os médicos, surpresos, reduziram seus remédios até suspendê-los. As filhas, que antes viviam com medo de perder a mãe, agora viam sorrir, brincar, viver. "Mamãe, você não some mais!" exclamou Sofia pulando em seu colo. Márcia foi batizada nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde mergulhou na água como símbolo de sua antiga vida de dor e emergiu como uma nova criatura. "Assim como Cristo ressuscitou, você também ressuscitou para uma nova vida", disse o ancião, enquanto os irmãos cantavam "Glória a Cristo Jesus." Hoje Márcia serve na igreja, ajudando outras mulheres que chegam quebrantadas, como ela um dia chegou. Sempre que dá seu testemunho, sempre de pé, como é o costume na CCB, ela repete a mesma frase: "Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E quando Ele age, não há medicina nem ciência que explique. É milagre, é amor." E assim, na simplicidade de uma sala de reuniões, entre hinos cantados sem instrumentos e irmãos que oram com o coração, Márcia aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a certeza de que mesmo nas trevas, há uma mão que nos sustenta. E que às vezes a cura não vem como esperamos, vem melhor, vem de Deus. Márcia nunca imaginou que anos depois daquele dia, ela estaria de volta ao mesmo hospital onde os médicos tinham desistido dela. Desta vez, porém, não era como paciente. Era como intercessora. Uma irmã da igreja, a dona Lúcia, havia recebido a notícia de que seu netinho, Lucas, de apenas 5 anos, estava em estado grave após um acidente. Os médicos falavam em dano cerebral irreversível e poucas horas de vida. A família, desesperada, ligou para a Universal. E Márcia, que já conhecia bem aquele corredor frio e aquele cheiro de álcool misturado com dor, não hesitou. Pegou sua Bíblia, chamou 2 irmãs de fé e foi. Quando chegaram ao quarto, a cena era de desespero. A mãe do menino, Ana, estava abraçada ao pequeno corpo inerte, chorando sem forças. Os aparelhos bipavam sem parar, como um relógio marcando o tempo que se esgotava. Márcia se aproximou, colocou a mão no ombro da jovem e sussurrou: "Deus já venceu esta batalha. Vamos orar." As 3 mulheres se ajoelharam ali mesmo, entre fios e tubos, e começaram a clamar. Não eram palavras bonitas ou preparadas. Eram gritos de fé, misturados com lágrimas e promessas de Deus que elas já tinham visto se cumprir. Márcia segurou a mãozinha fria de Lucas e declarou: "Em nome de Jesus, este menino vai viver. Os ossos que estão quebrados se restauram, o cérebro se repara, os órgãos funcionam perfeitamente. Porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos." Os minutos passaram. Os médicos, incrédulos, observavam de longe. Até que, de repente, um dos monitores começou a apresentar uma linha diferente. Um bip mais constante. Depois, outro. E então, um suspiro fraco, quase imperceptível. Lucas abriu os olhos. Não foi um despertar instantâneo, como nos filmes. Foi um processo, primeiro os olhos se mexendo debaixo das pálpebras, depois um gemido baixo, como se ele estivesse voltando de um sono muito profundo. Os médicos se aproximaram, atonitos. A enfermeira checou os sinais vitais e balbuciou: "Isso não é possível. A atividade cerebral está normalizando." Em 3 dias, Lucas estava sentadinho na cama, pedindo suco de uva. Os exames não mostravam mais sequelas. Os especialistas que antes falavam em milagre médico, agora cochichavam entre si: "Não tem explicação." Ana, a mãe, não tirou os olhos de Márcia. "Como você soube que ele ia viver?" perguntou, ainda tremendo. Márcia sorriu e apontou para o teto. "Porque ele me disse. O mesmo Deus que me tirou de uma cama de hospital sem esperança é o mesmo que hoje devolveu seu filho para você. E ele não faz açaí, irmã. Quando Deus opera é para valer." A notícia do milagre se espalhou rápido. Jornais locais quiseram entrevistar a família, mas Ana recusou. "Não é para a televisão", disse. "É para a glória de Deus." Em vez disso, ela foi com Lucas à Universal no domingo seguinte. E quando o pastor pediu testemunhos, ela subiu ao púlpito com o menino no colo, chorando de gratidão. Márcia, lá de trás, observava tudo com os olhos brilhando.
Lembrou-se de quando era ela naquela posição, quebrada, sem forças, achando que tudo estava perdido. Agora via o fruto daquela semente de fé que havia sido plantada nela anos antes. Não era só Lucas que havia ressuscitado. Era a esperança de uma família. Era a prova de que onde o homem diz é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. E assim, entre abraços, lágrimas e muitos glória a Deus, a igreja inteira cantou mais uma vez: não há outro Deus como tu, não há outro Deus como tu. Porque no fim os milagres não são só para quem os recebe. São para quem precisa ver que mesmo nos lugares mais escuros, a luz de Deus ainda brilha. E que quando Ele escolhe agir, nem a ciência, nem o tempo, nem a lógica humana podem conter sua glória. Naquela noite, enquanto a família de Lucas se preparava para deixar o templo, a pastora Ana se aproximou com um sorriso que parecia guardar um segredo. Ela segurou as mãos de Marisa e disse em voz baixa, mas firme: Deus não terminou ainda. Ele quer que você veja mais uma coisa. Marisa não entendeu bem, mas o coração acelerou. O que mais poderia acontecer depois de tudo aquilo? A pastora a levou até um canto mais reservado da igreja, onde uma jovem de uns 20 anos esperava, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Era Júlia, a filha mais velha de Marisa, que havia se afastado da família havia 3 anos depois de uma briga feia. Ninguém sabia onde ela estava, só que vivia nas ruas, envolvida com coisas erradas. Marisa sentia uma dor no peito só de lembrar. Mãe, a voz de Júlia tremia. Eu ouvi no rádio sobre o Lucas. Que ele tinha morrido e voltado. Que foi um milagre. Aí eu lembrei de você, das suas orações, daqueles cultos que você me arrastava quando eu era pequena. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Eu tava num lugar muito ruim, mãe. Mas hoje eu não aguentava mais. Vim correndo pra cá. Marisa não aguentou. Abraçou a filha com tanta força que Júlia soluçou no seu ombro. Não eram só lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de alívio, de um fardo que caía depois de tanto tempo carregando sozinha. A pastora Ana orou por elas ali mesmo, e quando Júlia levantou a cabeça, seus olhos não tinham mais aquele vazio de antes. Havia algo novo neles. Algo que só Deus poderia ter colocado. Eu quero mudar, mãe, ela sussurrou. Eu quero o que o Lucas teve. Essa segunda chance. Enquanto isso, do outro lado do templo, o médico que havia atendido Lucas no hospital, Dr. Renato, entrava com a cabeça baixa, como se não soubesse bem por que estava ali. Ele era um homem de ciência, cético, que sempre rira das histórias de milagres. Mas naquela tarde, depois de ver os exames de Lucas, o cérebro sem atividade, o coração parado por quase 1 hora, e depois vê-lo caminhando, falando, abraçando a mãe como se nada tivesse acontecido, algo dentro dele se quebrara. Não tinha explicação médica. Não tinha lógica. Ele se sentou no último banco, observando tudo de longe. Quando o bispo começou a pregar sobre a fé que move montanhas, o médico sentiu as mãos suarem. Não era possível. Não podia ser real. Mas estava ali, vendo com seus próprios olhos. Famílias inteiras transformadas. Pessoas que deveriam estar mortas vivas. E algo dentro dele gritava, e se for verdade? No final do culto, quando o bispo fez o chamado para quem queria aceitar a Jesus, Dr. Renato se levantou devagar, como se estivesse saindo de um sonho. Passo a passo foi até a frente. Não chorou. Não gritou. Só balbuciou com a voz embargada. Eu preciso entender. E o bispo, sorrindo, colocou a mão em seu ombro e disse: Não é entender que você precisa, doutor. É crer. Naquela noite a igreja da Universal naquela cidade pequena virou um farol. Não era só pela história de Lucas, que já corria como fogo por todas as redes sociais e grupos de mensagem. Era por Júlia, que voltou para casa depois de anos perdida. Era pelo Dr. Renato, que saiu dali com uma Bíblia debaixo do braço e uma pergunta no coração. E se tudo que eu descrevi fosse real? Era pelas dezenas de pessoas que, ao ouvirem os testemunhos, resolveram dar uma chance para Deus. Marisa, em casa, segurou o rosto do filho enquanto ele dormia. Lucas, que deveria estar em um caixão, respirava suave, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Ela olhou para Júlia, que ajudava a arrumar a cozinha, e para o marido, que lia a Bíblia com uma fé renovada. Depois, pegou o celular e digitou uma mensagem para a pastora Ana. Pastora, eu não tenho palavras. Só sei que minha vida não é mais a mesma. E não é só a minha. É como se Deus tivesse acendido uma luz aqui, e agora todo mundo está vendo. A resposta veio rápido. Isso é o Evangelho, minha filha. Uma boa notícia que não pode ser contida. E isso aqui é só o começo. Porque milagres não são pontos finais. São pontes. E aquela família, aquela igreja, aquela cidade inteira estava prestes a cruzar para um lado onde a fé não era só uma palavra. Era a base de tudo.
onde as impossibilidades viravam testemunhos, onde Deus mais uma vez provava que Ele não só existe, como está vivo, e que quando Ele decide agir, nem o passado, nem o ceticismo, nem o desespero podem segurar sua mão. No domingo seguinte, o salão da Universal estava lotado como nunca. Não era só a família de Dona Maria que tinha espalhado a notícia, os vizinhos, os amigos da padaria, até o motorista do ônibus que passava na rua dela tinham ouvido falar do milagre. Alguns vieram por curiosidade, outros por desesperança, mas todos saíram de lá com algo a mais no coração. Dona Maria subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Não era mais a mulher curvada pelo peso das dívidas e das noites em claro. Agora ela falava como quem tinha visto o impossível se tornar real. Contou como, depois daquele culto, o telefone tinha tocado. Era o banco ligando para dizer que, por um erro no sistema, a dívida da casa tinha sido zerada. Não era um perdão, não era um acordo. Era como se aquele valor nunca tivesse existido. E o mais incrível, no mesmo dia, o filho mais velho, que há anos não conseguia emprego, recebeu uma ligação de uma empresa oferecendo uma vaga com salário melhor do que ele sonhava. Mas o que mais emocionou a igreja não foram os detalhes dos milagres, foi o brilho nos olhos de Dona Maria quando ela disse: "Eu pensei que Deus tinha me esquecido, que minha vida não tinha mais jeito. Mas Ele só estava preparando algo tão grande que eu não ia acreditar se alguém me contasse." Enquanto ela falava, uma mulher na última fileira chorava em silêncio. Era a Dona Rosa, conhecida na cidade como a viúva amargurada. Há 10 anos, desde que perdeu o marido, ela vivia trancada em casa, recriminando a Deus por sua dor. Mas naquela manhã, algo a tinha levado até ali. Talvez fosse a história de Dona Maria que ela ouvirá no mercadinho. Talvez fosse só o cansaço de carregar tanta amargura sozinha. O fato é que quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Dona Rosa levantou a mão sem pensar. Naquela noite, ela sonhou com o marido. Não era um sonho triste, como os que a atormentavam há anos. Desta vez, ele estava sorrindo, e disse apenas 3 palavras: "Deus não esquece." Quando acordou, sentiu algo diferente no peito. Não era a dor sumindo, porque algumas cicatrizes levam tempo, mas era como se uma porta que ela tinha trancado há muito tempo estivesse se abrindo devagar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Dr. Carlos, um médico cético que sempre ria das histórias de milagres, foi chamado para atender um caso urgente. Um menino de 7 anos que havia caído de uma laje e chegará ao hospital sem sinais vitais. Os exames mostravam danos cerebrais irreversíveis. Os pais, membros da Universal, se recusaram a desistir. "Doutor, o nosso Deus é maior que qualquer laudo", disse o pai, com lágrimas nos olhos, mas uma convicção que abalou o médico. Dr. Carlos, sem entender por que estava fazendo aquilo, permitiu que os pais e o pastor orassem pelo menino na UTI. 10 minutos depois, enquanto ele se preparava para assinar o óbito, o monitor começou a apitar. O coração do garoto voltará a bater. Em uma semana, ele abriu os olhos. Em um mês, saía do hospital correndo pelos corredores, sem sequelas. O médico não soube explicar. Os exames não tinham lógica. Mas uma coisa ele sabia: aquilo não era sorte. Não era coincidência. Era algo tão grande que pela primeira vez na vida, ele se viu sem palavras. E assim como uma pedra jogada no lago, o milagre de Dona Maria foi criando ondas. O bar do seu João, onde antes só se falava de futebol e política, agora tinha um grupo que se reunia para ler a Bíblia. A professora da escola pública, que vivia estressada com os alunos difíceis, começou a orar por eles em secreto, e para sua surpresa, viu os mesmos alunos que antes a desafiavam agora ajudando a organizar a sala. Até o delegado da cidade, conhecido por sua dureza, foi visto entrando na Universal numa tarde de quarta-feira, com o rosto marcado pela luta contra uma doença que os médicos tinham dito ser terminal. Porque milagres não são só para alguns. Eles são como sementes, quando caem em terra boa, crescem e dão frutos além do que a gente pode imaginar. E naquela cidade, a terra estava fértil. Não porque as pessoas eram perfeitas, muito pelo contrário. Era justamente a imperfeição, o desespero, as feridas mal curadas que faziam aquele solo pronto para receber a graça. E no meio de tudo isso, a Universal continuava de portas abertas, não como um lugar onde só os santos podiam entrar, mas como um hospital para almas machucadas. Um lugar onde, a cada culto, alguém descobria que não importa o tamanho do problema, Deus sempre tem uma resposta. Às vezes ela vem como um alívio instantâneo. Outras vezes como uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Mas sempre vem. Porque no final das contas, milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente quando, depois de tanto tempo no escuro, alguém acende a luz e a gente finalmente entende: não estamos sozinhos.
Nunca estivemos. E foi assim que, numa noite como outra qualquer, o milagre se completou. Não houve trombetas nem clarões no céu. Apenas um silêncio profundo no coração de Maria, que há anos carregava a dor de um diagnóstico sem esperança. Ela entrou arrastando os pés como fazia há meses, mas dessa vez, quando o pastor orou, algo dentro dela cedeu, não a doença, não de imediato, mas a solidão que a acompanhava. Uma voz suave, quase um suspiro, lhe disse: "Você já está curada onde mais doía." Nos dias seguintes, os exames confirmaram o impossível, a remissão. Mas Maria sabia que o verdadeiro milagre não estava nos papéis, e sim na certeza de que mesmo quando o corpo fraquejava, sua alma havia sido levantada por mãos invisíveis. Ela olhou para trás e viu o que antes não enxergava. Uma fila de pessoas, o viciado que voltou para casa, a mãe que perdoou o filho, o homem que encontrou força para começar de novo, todos unidos pela mesma verdade simples: Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. Reflexão final. O milagre não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus neles. Às vezes, Ele muda a situação. Outras vezes, Ele muda nós dentro da situação. E é aí que está a vitória. Quando descobrimos que a fé não é a certeza de que tudo dará certo, mas a convicção de que mesmo quando nada faz sentido, Ele faz. Lição de vida. Deixe suas feridas abertas na presença dEle. Não porque Ele precisa vê-las para agir, mas porque você precisa saber que nenhuma delas é grande demais para seu amor. O maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você, até que um dia você olhe para trás e perceba: a luz sempre esteve ali. Você só precisava aprender a enxergá-la.